Boa noite. Começa agora mais uma edição de Brasilianas.org, um programa sobre políticas públicas feito com sua colaboração através da internet. Negro ou branco? Quando observamos o povo brasileiro, é impossível definir ao certo traços e cores. O Brasil é acostumado a conviver com diferenças étnicas e culturais, pois somos uma nação de miscigenados. Mas a extensão das diferenças atinge também o âmbito social e econômico. O desnível entre as classes mantém a tradição histórica e afeta diretamente o desenvolvimento do país. O Brasilianas.org de hoje discute o sistema de cotas como uma política afirmativa de combate à desigualdade social e sobre o modelo proposto de lei das cotas raciais. O que priorizar? Cotas sociais ou cotas raciais? O que está sendo pensado para possibilitar o acesso de pessoas de baixa renda à universidade? Para o debate, recebemos aqui no estúdio Maurício Klenk, que é coordenador de pesquisa da Conveste, a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp. José Roberto Militão, que é ex-membro da Comissão para Assuntos Antidiscriminatórios da OAB São Paulo. E Frei Davi dos Santos, que é diretor executivo da Educafro. E temos ainda a presença de convidados. Kika Bessen, que é diretora de Política Social da Oriaxé, Sociedade Brasileira de Cultura e Arte Negra. Terezinha Bernardo, que é professora do Departamento de Antropologia da PUC São Paulo e do Programa de Pós-Graduação. Denise Oliveira, que é do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre o Negro Brasileiro da USP. E Isis Conceição, que é especialista em Direitos Humanos. Você também pode participar fazendo comentários, sugerindo temas e enviando suas perguntas para www.brasilianasorg.com.br. Chama-se de ação afirmativa um conjunto de políticas públicas para proteger e garantir os direitos de minorias, grupos que tenham vivido todo tipo de discriminação e abusos durante o processo de formação histórico-social. A ideia é quebrar as barreiras que obstruem o acesso desses grupos a uma formação intelectual de qualidade e ao mercado de trabalho. Bom, nesse sentido, eu queria perguntar para o professor José Roberto Militão, que desse um pequeno histórico aí de políticas afirmativas. Qual é o conceito que legitima as políticas afirmativas? Qual é o histórico no mundo e no Brasil? Ações afirmativas, Nassif, é um conceito hoje aceito amplamente pela doutrina do direito, em que o Estado implementa políticas visando assegurar, garantir a igualdade de tratamento, a igualdade de oportunidades. A ideia de ações afirmativas como política de Estado, ela é notada de forma contemplada de forma objetiva nos Estados Unidos nos anos 60, no final do governo Kennedy e implementada no governo Johnson e depois nos governos sucessores. O que visa ações afirmativas? Diante do histórico de discriminações raciais, diante do histórico de discriminações sexistas, discriminações machistas, as chamadas discriminações históricas, ações afirmativas visa impedir que essas discriminações continuem excluindo. E aí ela passa a exigir critérios objetivos, tanto do Estado quanto dos agentes sociais, das empresas, para que aquela discriminação que excluía deixe de acontecer. E o Estado, e aí se legitimou perante o direito, o Estado pode estimular políticas públicas visando, não é criar privilégios, a ações afirmativa visa assegurar a igualdade. É uma ideia muito bem elaborada, hoje aceita na doutrina do direito, os grandes filósofos do direito, desde os anos 70, passaram a admitir ações afirmativas como algo legítimo. E que tem vários instrumentos, geralmente através do Estado e medindo, estabelecendo metas, determinando em que setores se torna mais necessário o emprego de ações afirmativas. A legislação apropriada para isso, inclusive a dos Estados Unidos, é uma legislação genérica, que atende a todos os setores de discriminação histórica. Ações afirmativas se destina a proteger a igualdade de gênero, a igualdade das mulheres no mercado de trabalho, a igualdade de pretos e brancos nas oportunidades de empregos, nas oportunidades de educação. Nos Estados Unidos, hoje, os
os latinos se beneficiam de ações afirmativas. Portanto, não é algo definido apenas para um setor, e sim para qualquer vítima de discriminação histórica. Bom, quando você coloca a questão da discriminação e a questão de permitir a igualdade, garantir a igualdade. Garantir a igualdade, um dos pontos centrais é o seguinte: não basta você meramente abrir as portas da universidade se a pessoa que chegar à universidade não tiver condições de acompanhar o ritmo da universidade. Então eu queria ver com o Frei Davi dos Santos o que é a experiência da Educafro. Olha só, nossa experiência com alegria, através da nossa equipe de pesquisa e busca, tem revelado dados surpreendentes. Por exemplo, os contrários às cotas afirmaram pelo Brasil inteiro que os alunos cotistas iriam fazer cair a qualidade acadêmica da faculdade. Olha, estamos na CIF com alegria, estamos quase chegando a 100 universidades no Brasil e instituições superiores de ensino adotando ação afirmativa, vários tipos. E todas elas estão revelando o seguinte fato. Vamos pegar um caso concreto. Unifesp, a escola de medicina das mais importantes da América Latina, nossa querida Unifesp. A Unifesp, o aluno cotista negro e pobre, ao entrar pelo vestibular da Unifesp, sua média acadêmica é 30% abaixo da média do classe média, que teve dinheiro para pagar cursinho caro. Um ano depois, tendo o mesmo professor, acesso à mesma sala de aula, mesma biblioteca e mesmos equipamentos... E muito mais garra. O aluno negro está tendo média igual ou ligeiramente superior ao da classe média, que vem de escolas caras, cursinhos caros, ou seja, onde houve um grande investimento financeiro em cima dele. Então, a conclusão nossa é que as cotas está desmascarando no Brasil o sistema de vestibular. Eu confesso que eu, Frei Davi, se eu fosse professor de universidade pública, teria vergonha hoje do vestibular que nós temos. Então vamos pegar um pouquinho a Unicamp aqui com o Maurício. A Unicamp também fez estudos sobre essa questão da diferença no momento do vestibular e a diferença depois que começa, depois de algum tempo de estudo. Quais as conclusões desse estudo, Maurício? Ela fez esse estudo mostrou o seguinte, que os candidatos, que o único indicador estatístico confiável era que os candidatos da rede pública desempenhavam melhor do que os candidatos da rede privada que entravam com a mesma nota no vestibular. Foi isso que originou a gente criar um programa de pontuação acrescida para a escola pública e dentro dos alunos de escola pública para negros e indígenas. Ou seja, quando for escola pública, quando for negro e indígenas, ganham alguns pontos a mais. Alguns pontos a mais, um bônus a mais, além do bônus. Mas não um bônus que seja tão elevado a ponto de permitir distorções muito grandes no preparo, é isso? Esse bônus significa uma coisa entre 5% ou 10% da nota. Eu queria ver uma coisa interessante, porque parece que quando criou o bônus, quebrou-se o receio do aluno de escola pública entrar nos vestibulares, não é isso? Veja, o que a gente tem hoje, a gente tem 5 anos de experiência. E o fantástico é que depois de 5 anos você não tem diferença do ponto de vista de evasão, a qualidade dos alunos de escola pública é melhor. Então, o que acontece? O vestibular é, de fato, um grande divisor de águas. E você tem que ser mais criativo, você tem que buscar novas soluções para conseguir fazer uma seleção acadêmica, porque a universidade precisa de uma seleção acadêmica, e, ao mesmo tempo, inclusão social. O nosso programa tende mais ou menos a isso. Tá, Felipe. Eu queria ver com a Terezinha Bernardo, que é da antropologia da PUC, também como que você vê essa questão das cotas na universidade. Eu sou a favor das cotas na universidade brasileira e concordo com o Frei Davi quando ele fala da Unifesp, porque eu tenho alguns depoimentos de professores da Unifesp dizendo que após um ano os alunos negros que entraram na Unifesp são iguais àqueles alunos de classe média alta, frequentadores dessa universidade. Mas a Unifesp, como que é o sistema de cotas lá? Eu não tenho... Eu sei que entraram alunos negros e pobres, eu não sei... A Unifesp criou vagas novas para 10%. excluir para negros, são 10%, tá, de vagas novas. Você criou os 10%, faz o vestibular e os melhores entram. O dado importante é que a Unifesp falou, olha só, nós não estamos preocupados com a escola pública. Para nós, escola pública
abandonada é irresponsabilidade do poder público. Tá. Nós, Unifesp, estamos preocupados com o negro, que é vítima de 388 escravos. Então, nós queremos cota só para negro. Só para negro, para pobre não. A Unifesp foi bem claro, o problema dela não é pobre. Eu queria ver com a Kika, que é da Sociedade Oriaxé, Sociedade Brasileira de Cultura e Arte Negra. Como que você vê esse movimento de cotas aí? O que falta para aprimorar? Então, é importante porque, como o doutor Roberto Militão colocou há pouco, o que é as ações afirmativas, é importante colocar que, quando ele coloca o início do que é a ação afirmativa, ela surge nos Estados Unidos por conta da luta de uma minoria que não tinha acesso à educação, à universidade, etc. No Brasil, é ao contrário, ela também é fruto, a questão da discussão das ações afirmativas, em que a gente chega até as cotas para negros, né? Mas é fruto também da luta da sociedade civil mobilizada negra, né, em função das ações afirmativas, e porque no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos e outros países fora do nosso continente, nós não somos a minoria. Exato. A população negra no Brasil é praticamente quase a totalidade. Hoje, em pesquisas do IPEA, nós passamos, porque precisou a pesquisa atualmente, né? Mas se a gente pega nos séculos passados, nós já éramos, a população negra já era muito superior à não negra, não é? Nas grandes capitais como Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão. Esse conceito, né, do negro é tão forte, assim, com toda pois essa mistureba. Então, aí, quando a gente está falando aqui da discussão das cotas, e aí o Frei Davi coloca muito bem aí a questão desta universidade que dirige suas cotas para a população negra, porque nós temos que ter o entendimento que a população negra no Brasil, ela não é a minoria, né, diferentemente da população indígena, que foi totalmente, praticamente quase que exterminada, né, pelos bandeirantes. Nós somos a maioria da população brasileira e que estamos em situação em grande desvantagem com o restante da sociedade brasileira. A gente vai discutir depois a questão de cota racial e social. Eu queria ver antes com o Denis os estudos que você faz sobre a situação do negro brasileiro. O que revela? Bom, primeiramente, assim, lá no Núcleo de Estudos Brasileiro, NEIMB, né, da Universidade de São Paulo, eu quero até destacar que a USP é a universidade mais atrasada, né, que mais resiste a qualquer instituição de ação afirmativa, de cota, seja social, seja racial, né, argumentos bastante complicados assim. Mas hoje demonstra que existe um processo de retroalimentação do racismo, né, da subalternização do racismo. Tem um debate que a gente tem feito bastante hoje no nosso núcleo, que é o chamado racismo institucional, né? O que significa isso? Por mais que a gente aprove legislações, como, por exemplo, a lei que obriga o ensino de história da África nas escolas do ensino básico, de cultura afro-brasileira... Por que África? Assim, e não a influência negra no Brasil, especificamente? Não, assim, a África é afro-brasileira, né? Então, a Lei 1039, ela propõe o ensino de história da África, afro-brasileira e de cultura indígena, né? A 11645, para que o aluno, né, ele tenha uma visão da formação no Brasil a partir dessas referências também, né? Qual o problema que nós temos nessa aplicação dessas leis, né? Você não tem professores formados. Quem forma? É a universidade que forma, né? A USP, até pouco tempo atrás, já tinha um professor só de História da África, no curso de História. Né? Então, é um problema. Você tinha 5 professores de História Medieval, tinha um de História da África. Né? Então, a questão da cota, além da justiça social, que está sendo bem implementada, está sendo bem discutida aqui, ela é importante também para reformar a universidade. Né? Quer dizer, a gente banca uma universidade que é pública, nós estamos bancando com o imposto da gente, e que tipo de profissional está se formando para lá? Esse profissional, por exemplo, está preocupado com essas demandas raciais importantes, da questão racial, questão indígena, questão negra, etc. Esse profissional, por exemplo, está preocupado com a saúde pública da população pobre. Se é uma universidade que ela está apenas referenciada num segmento da sociedade, a tendência dela é reproduzir apenas as preocupações desse segmento da sociedade. Né? Então, a questão da cota, inclusive, ela é importante para que a gente reformule a universidade que é pública e todos nós bancamos. Tá. Eu queria ver com a Isis, no campo do direito, aí, dos tribunais, como que se manifesta essa questão tanto da exclusão social quanto da exclusão racial. Nesse sentido, até é interessante pontuar algumas coisas, como essa confusão que a gente tem sempre de vincular políticas de ações afirmativas para afrodescendentes com o modelo americano. E a questão das cotas, porque, apesar de termos como referência Estados Unidos, até pelo aspecto de colonização cultural,
as políticas de cotas começam na Índia, por influência de um teórico americano, mas elas começam na Índia. E a Índia, você tem uma maioria da população que são os Dalits, que eram excluídos tradicionalmente pelo aspecto também cultural, da ideia de que eram inferiores e etc. A Índia permanece ainda com uma política de cotas e eles conseguem... na verdade, a gente fala daquela brain drain, ou expulsão de cérebros. Os cientistas indianos são os que mais conseguem influenciar e se destacar no modelo americano e até ao redor do mundo. Então, o aspecto de meritocracia também é sempre desconstruído quando você implementa políticas de ações afirmativas e cotas. No sentido do judiciário e do debate no aspecto legal, é como já foi colocado, a nossa Constituição é uma Constituição ativa, não uma Constituição mais que impeça atos. Por exemplo, nós temos um histórico de legislação que afirma que você não pode impedir acesso, ou você não pode impedir alguma coisa a um afrodescendente. Mas a nossa Constituição, a partir de 88, traz o elemento de fomentar políticas que viabilizem a inclusão. As boas universidades do país são lugares para poucos. Os vestibulares funcionam não só como um filtro de cérebros, mas também acabam minando a diversidade sociocultural do ambiente acadêmico. Especialistas discutem a questão das cotas raciais e trazem propostas de políticas de inclusão mais abrangentes. Mas sempre que fica a questão, as cotas ampliam o preconceito racial ou reparam os abusos cometidos até então? E daí vem a questão, que é a grande discussão que se tem, é o seguinte: se os negros são maioria na população pobre, tendo cotas sociais, eles não seriam aqueles também tão beneficiados quanto os pobres que não são negros? E um outro ponto: se o sujeito é pobre e favelado e não é negro, ele não é duplamente discriminado pelo fato de ser favelado e pelo fato de não ser negro? Frei Davi, joga a bola para o senhor aí. Olha só, esse dado é fundamental, porque pessoas que amam o Brasil, que querem a diversidade florescendo, reclamam que as universidades brasileiras foram omissas nesses anos todos, não preparando o brasileiro na sua totalidade. A universidade foi para o caminho mais fácil, pegando a classe média e dando ela oportunidade. Por exemplo, tivemos a reunião com a FEBRABAN e tivemos a reunião com a Fiesp para discutir por que as 500 maiores empresas do Brasil, no cargo de executivo, só tem 3,8% de negros. Eles falaram: o problema não está em nós, está nas universidades que não nos oferecem mão de obra qualificada. Portanto, para nós, discutir hoje se o problema é social ou racial é meio equivocado. Porque para nós, o problema do negro é as duas coisas, racial e social. E o problema do branco? E o problema do branco é social. Então, quando você vê no Brasil inteiro florescer a preocupação pela inclusão da universidade, infelizmente, você não vê branco organizado lutando para isso. Mas você vê negros organizados. E o negro, por ter consciência cidadã, ampla, em todo lugar onde ele plantou a cota para negro, ele trouxe a cota para branco pobre, para indígena, para deficiente. É este o Brasil que queremos, um Brasil preocupado com o todo. Então, para nós, é maldade fazer cota só social. Agora, para nós... Por que é maldade? É maldade porque não pensa no Brasil histórico. Agora, para nós, o certo é você entender e criar cota racial e social. Nós, negros, onde trabalhamos pelas cotas, botamos cotas étnicas e sociais. O senhor acabou de dizer aqui que é uma maldade falar em cota social, que tem que ser cota racial. É uma maldade você fazer uma faculdade, fechar com um projeto de cota só social, deixando o índio para lá, deixando o negro para lá. Que Brasil vamos... Olha só, Nassif, hoje, na rede pública brasileira, deixa eu fazer só uma 38% dos formados, hoje, na rede pública brasileira, 38% dos formados são de classe média, na rede pública. Se você bota cota social via rede pública, quem entra nessas vagas, infelizmente, é essa classe média branca que está nas escolas públicas. Deixa eu perguntar uma coisa. Um filho do Militão, que é negro, advogado, ele tem mais chance de fazer uma carreira do que o filho de um favelado que seja branco? Veja só, Nassif, tem duas discussões aí. Uma discussão é o drama dos brancos pobres. Outra coisa é o drama dos negros. Não importa se é pobre ou rico. Olha a postura bonita da UNB.
O UNB falou, olha, Frei Davi, aqui na UNB a cota é para negro. Não porque ele é pobre, porque ele foi violentado por essa nação durante 388 anos. Então, Nassif, o problema central é a questão étnica que o Brasil insiste em não discutir. Mesmo aqueles que conseguiram superar os problemas históricos e se transformar em pessoas Vou te dar bem-sucedidas. um exemplo, Alemanha. Na Alemanha, os judeus foram violentamente massacrados por Hitler. Agora, recentemente, os descendentes de judeus, classe média alta, entraram na justiça da Alemanha exigindo indenização pelos 7 anos que seu povo foi escravizado na Alemanha. Militão. Olha só o Militão, desafio aí. Joga a bola para você, Militão, para analisar essa questão. É evidente, esse é o debate mais nuclear do nosso debate sobre ações afirmativas. Não se pode confundir ações afirmativas com a busca de privilégios, porque distorce Busca de quê? a generosidade agora embutida no conceito, na doutrina de ações afirmativas, que é garantir a igualdade de oportunidades. Esse é o conceito nuclear da doutrina de ações afirmativas. Quando a doutora Isa se refere às cotas da Índia, elas não foram nem pensadas como ações afirmativas. São cotas implementadas ainda pelo Império Britânico em 1910, 1912, com a ideia de controle daquela população imensa através do Império Britânico. Que quando da independência da Índia, em 1950, a gente escreveu, isso se perpetuou, foi escrito na Constituição da Índia, mantendo a ideia de cotas para os Dalits. Os Dalits da Índia continuam sendo 400 milhões de pessoas excluídas, que continuam sendo pessoas a mais baixa das castas indianas. As políticas de cotas na Índia não resolveu o problema dos Dalits, não integrou os Dalits à sociedade indiana e produziu a convivência da desigualdade. A ideia que se produz com a ideia de cotas raciais não é o núcleo do que eu aprendi a fazer com a Kika, com o movimento negro nos anos 70, nos anos 80, que é a ideia de destruir o racismo, de destruir a ideia de raças humanas para edificar uma sociedade em que a humanidade se veja como igual. A ideia de cotas exclusivamente raciais, que o Frei Davi advoga, é a ideia de convivência com o racismo, que os americanos aceitam isso muito bem. Eles tiveram a doutrina dos separados mais iguais, que perdurou por mais de 100 anos com legislação do Estado, em que se dizia somos iguais, somos humanos iguais, mas somos separados. Essa ideia de perpetuar isso para o Brasil, ela está rechaçada na opinião pública, inclusive dos afro-brasileiros. A única pesquisa exclusiva feita sobre isso em 2008, pela CIDAN, no Rio de Janeiro, o único estado que tinha uma lei de imposição do Estado de cotas raciais. Essa pesquisa, divulgada em 19 de novembro de 2008, disse que 63% dos pretos e pardos rejeitam a ideia de leis de imposição de cotas raciais, porque não faz parte da identidade humana dos brasileiros a ideia de serem separados, de terem uma sociedade separada, de crescerem separadamente. E, com isso, conviver com a ideia de raças e conviver com a ideia de racismo. Ações afirmativas, no caso das universidades, que evidentemente os critérios de vestibulares formulados até hoje são excludentes, a ideia de que as cotas sejam sociais, elas beneficiam ao mesmo tempo os brancos pobres e os pretos pobres. Não há nada que pudesse impedir que alguma universidade, visando um critério de diversidade humana, de refletir no seu quadro de alunos a diversidade humana dos brasileiros, criasse, eventualmente, programas de inclusão dos pretos e dos pardos e dos indígenas. Entretanto, a crítica que se faz, que polemiza esse tema, é se o Estado pode impor isso de forma estatizando o conceito de raça e tornando isso obrigatório de forma compulsória. E quais os efeitos colaterais disso? Eu queria ver com o Maurício, na Unicamp, como que se deu a integração dos cotistas, primeiro, que havia uma resistência inicial, e se houve o fato de vocês darem cota, quer dizer, uma pontuação um pouco maior para pobre ou aluno da rede pública,
e um pouquinho maior para o negro, aluno da rede pública. Se isso ajudou a diluir, digamos, essa questão da intolerância dos que já estavam na universidade em relação aos cotistas. Eu acho que tem 2 pontos. O primeiro ponto é a questão do vestibular que vocês comentaram. O vestibular da Unicamp sempre foi um vestibular um pouco diferenciado do ponto de vista de buscar um perfil adequado do aluno para a Unicamp. É um perfil um pouco mais aberto do que conteudista. Então, esse é um primeiro ponto. Depende muito do tipo de aluno que você busca. O outro ponto é que algumas universidades são universidades de pesquisa e de excelência. E, consequentemente, elas vão ser elitistas na busca dos seus alunos, não elitistas do ponto de vista financeiro, mas elitistas do ponto de vista de conhecimento. A gente quer os melhores alunos em qualquer lugar do Brasil. A gente vai buscar esses alunos. Então, o que acontece é o seguinte, quer dizer, a gente não teve muito problema de confronto. Óbvio que alguns professores falavam que vai baixar o nível da universidade, você vai ter problemas. O que acontece é o seguinte, que a gente conseguiu mostrar com dados que isso não existe, que você tem uma melhora acadêmica junto com a inclusão social. Óbvio que ela não é grande, ela não tem o mesmo impacto que teriam cotas, mas ela tem um impacto de qualidade, um impacto de aonde a universidade quer chegar. Ele foi um programa gestado na universidade, o Conselho Universitário definiu o programa e ele tem atrás de si autonomia universitária. E esse é um outro ponto que eu acho que é extremamente importante, quer dizer, quase todas as universidades públicas brasileiras têm algum programa de ação afirmativa, que elas próprias criaram, com uma discussão do entorno, com uma discussão de como chegar na população que chega até ela. Tá, Kika. Nós temos uma história de luta dos anos 70 que, num determinado momento, nos diferencia no nosso caminhar, né, Militão? Porque quando eu ouço você colocar essa questão de que os negros, a maioria se negam às cotas, não é a totalidade da população negra. Por quê? Porque esses negros que negam a questão de cotas da entrada, porque o que nós estamos discutindo aqui é as cotas como uma ferramenta das ações afirmativas ou ações positivas, como se coloca, né? Porque a gente gosta de florear a história. Mas nós temos que pensar que esses alunos negros que são contra as cotas são os alunos que estão na universidade, que é um espaço na CIF, que é onde está toda a estrutura racista do país. Porque na universidade... Mas o Frei Davi acha que, se for negro, tanto faz ser classe média... Não, para a gente entender, assim, eu estou querendo só debater um pouco na fala do Militão, porque ele trouxe à baila a nossa história de militância conjunta. Eu, quando militei com o Militão, nos anos 60, final de 60 e 70, o Militão talvez ainda estivesse entrando na Universidade de Direito. Então, há uma diferença entre o quê? Um divisor que nos diferencia entre o negro que fez a militância e entra na universidade, e aí ele passa por um processo com as elites intelectuais dessa universidade, que são extremamente racistas, portanto, o Brasil é racista mesmo, a população negra é a maioria da população. Nós sabemos que a primeira Constituição prefere abolir a escravidão, mas manter a desigualdade, e nessa desigualdade quem está é a população que é recentemente liberta, que é a população negra, descendentes de africanos, né, que estavam em situação de escravidão. Então, essa é a temática que a gente tem que discutir do ponto de vista da ação afirmativa para uma minoria considerada por uma elite brasileira, que não é a minoria, é praticamente a totalidade da população. Kika, mas eu volto a um ponto que o Militão coloca. Imagina, mesma região, mesmo bairro de periferia, mesma rua, as pessoas pobres lá, negros e brancos, convivendo, pardos convivendo naquela mesma pobreza, naquela mesma falta de condições, naquela mesma falta de acesso aos bens culturais e tudo. Por que se separa
o negro e se deixa o branco. O Frei David diz que é porque o branco, como o branco não tem Nassif, organização, Nassif. quando nós estamos falando que política afirmativa é justamente para dar espaço aos que não têm organização. Pois é, Olha, o perigo é usar a pobreza para massacrar uma história de um povo. O Frei David... Esse é o perigo, esse é o perigo. Usar a pobreza para massacrar e negar a história de um povo. Ou usar a história de um povo para massacrar e negar as diferenças Não, sociais. Nassif, não, hein, irmãozão? De Viu, jeito Nassif, nenhum. olha, eu queria dar... Deixa Só respondendo à pergunta do Nassif, eu queria dizer o seguinte, Nassif. A periferia, por exemplo, a Coab Cidade Tiradentes, de onde eu venho, que é a zona leste do estado de São Paulo, que hoje é o maior conjunto habitacional popular da América Latina, não é? Ele tem, na sua totalidade, quase 99% de população negra. O não negro, que aqui você refere, ele, ao estar na periferia, ele não está se distinguindo de ser negro ou não ser negro. Entendeu? A política que nós estamos falando de cotas, Nassif, ela é para todos. É que, através do movimento que a gente faz de, como é que se diz? Todos. Garantir o direito à educação, porque o conhecimento é poder. Mas, se 99% é negro, você fazendo uma política social, você vai beneficiar na cota social 99% negro. Não vai Mas, beneficiar, porque Nassif, se as políticas sociais, eu acho que tem pessoas que vão colocar aqui, mas eu acho o seguinte, o nosso tema aqui é o seguinte: o problema da ação afirmativa no Brasil, ela não começa discutindo cotas sociais. Ela só vem à baila quando a população negra se organiza em movimento, a sociedade civil se organiza e sai em campo para exigir do Estado brasileiro, que é racista por excelência, o direito à educação, o direito ao conhecimento. Então, o que a gente pega, a conclusão, que é mesmo do Frei David, é o seguinte: como o pobre branco não é organizado, ele não tem o direito da ação afirmativa. Não é isso não. Não falei isso não. Posso falar? Não falei isso não. Eu também quero falar. Faça favor. É o seguinte, eu acho que essa discussão toda tem um fundo que precisa ser discutido e que o brasileiro foge dessa discussão. É o racismo. O brasileiro é racista. Tá? Porque o brasileiro é racista, é que a cota tem que ser, primeiramente, para negro. Em Cidade de Tiradentes tem esse racismo? Tem. Entre os pobres? Tem. Cidade de Tiradentes são todos negros. Hã? Se não tem na cidade de Tiradentes, eu conheço uma periferia, tá certo? No Guarujá, que você vai lá, tem um cabeleireiro que negro não entra. O que você acha disso? Dá direito à prisão. Se não puder entrar o pobre, não dá direito à prisão. Entendeu? Então você vai com isso, você vai somando. E daí você acentua a questão racial. As condições que o negro encontra durante a sua vida. As marcas que o racismo deixou durante a sua vida. E aí você diz, é por isso que a cota é primeiramente para negro. Olha, eu dou aula há mais de 30 anos. Quantos alunos negros eu encontrei? Não é? E a PUC, hoje, ela está com ressalvas para dar bolsa. Mas, antigamente, ela dava bolsa para todo mundo que precisava. E todo mundo que precisava, a maioria era quem? Negro. Mas sabe? volta... Então, eu quero dizer para vocês que o racismo tem que ser discutido. Só que eu ponho cota e não ponho racismo, por quê? Mas por que não a questão social? Você acha que a questão social não é um fator de discriminação aqui? É uma questão social. É uma questão social. É uma questão social dentro de uma questão social mais ampla, que é a questão da pobreza e da inclusão social. É por causa do racismo que o negro é pobre. Professora Terezinha, a ideia de ações afirmativas é combater o racismo. E combater o racismo, inclusive pela inclusão. Combater o racismo inclui primordialmente a destruição da crença em raça, a destruição da ideia de desigualdade racial. A crença em raça, eu não qualquer tenho. Política, pois é, mas qualquer política mas o racismo brasileiro é na cor. Professora, qualquer política Você que sabe pegar mais a raça, que eu isso. que pegar a raça para atribuir direitos, está alimentando o racismo. Qualquer política que pegar a raça
para segregar direitos, está aceitando a lógica do racismo. A lógica do racismo é que somos diferentes, não somos iguais. É igual, não diferente. A inclusão de classes de menor renda nas universidades é um grande desafio. Políticas de ação afirmativa surgem como perspectivas, mas o modelo ainda causa polêmica e dúvidas quanto aí à sua assertividade. Qual seria o modelo ideal para garantir o acesso de todos, ou a igualdade de acesso de todos, independentemente de raça ou condição econômica, ao ensino superior? Daí se passa pelo modelo de vestibular, se passa pela questão da escola pública, o secundário. Eu queria ver com o Maurício como que a Unicamp pensa essa questão. A Unicamp continua discutindo as questões de modelos de acesso à universidade. Por exemplo, a gente tem hoje uma discussão na universidade onde está se pensando em fazer um teste com o acesso de alunos de 120 escolas que vão ser selecionados como o primeiro candidato do Enem de cada escola. Você tem várias escolas públicas que nunca colocaram nenhum aluno nem inscrito nos vestibulares. Quer dizer, então, existem novos modelos que podem ser pensados. Agora, a outra coisa que você tem que pensar é que o modelo de ensino superior também tem que ser pensado no país. Você tem que ter outras formas de ensino superior. A gente só tem um tipo de universidade, só um tipo de universidade que é muito parecido com uma universidade de pesquisa. Você precisa ter universidades mais técnicas, você precisa ter ensino técnico, você precisa ter diversidade, não só cultural, como também diversidade de formas de criar pessoas, de formar as pessoas. Frei Davi, eu queria, antes de entrar no tempo, que o senhor explicasse o que é a Educafro. Ótimo. A Educafro é uma rede de 200 pré-vestibulares, aproximadamente, para negros, brancos pobres e indígenas. Esta rede está em vários estados do Brasil. E no momento, Nassif, para nossa alegria, como a busca pelo saber é grande de brancos, pobres, negros e indígenas no Brasil inteiro, a Educafro está lançando agora o pré-vestibular via internet, bem como o preparatório para concursos via internet. As pessoas que querem informação, basta mandar um e-mail para nós, educafro@franciscanos.org.br. Estamos prontos a ajudar a quem quer vencer. Qual é o universo de alunos hoje da Educafro? A Educafro tem já nas universidades estudando mais de 10 mil e em preparação uns 8 mil hoje. Frei Davi, e depois que entram na universidade, mantém as ligações, mantém as relações? Olha, a estratégia da Educafro e a pedagogia consiste nisso daí. Uma vez por mês, ter contato de debate, estudo, reuniões, ato de cidadania, trabalhos sociais, porque o aluno que é beneficiado, a missão dele, ele assina um compromisso conosco, dele fazer algum trabalho na sociedade para dar mão ao outro irmão. Tá. Daí o segredo do resgate. Se hoje o Brasil inteiro discute cotas, é porque provocamos uma rede de debate e solidariedade fantástico a partir dos alunos beneficiados. Tá. E, Nassif, para nossa alegria, todos os alunos do Educafro que entraram nas faculdades pelo Brasil afora, eles estão com média acadêmica igual ou superior aos pagantes, ou igual ou superior ao da classe média que entrou sem ajuda de cota e de apoio. Assim. Eu queria ver com o Militão, nos anos 60, que o movimento negro que juntou algumas pessoas de melhor renda, assim, para poder se cotizar para garantir estudo daqueles filhos mais promissores aí. E parece que nos anos 70 e 80 também se repetiu isso. Como que foi se montando essa rede de solidariedade? Isso vem histórico dentro da população afro-brasileira, que vem desde a época das irmandades do Rosário, das irmandades dos homens pretos, dos homens pardos, que se cotizavam para resgatar escravos na escravidão. Portanto, dentro da ideia que a Kika nos lembra, da cultura da inclusão e da generosidade natural dos africanos. Isso que o Frei Davi faz é ações afirmativas. A Educafro, eu costumo citar, é o maior exemplo prático de políticas de ações afirmativas, porque ele está retirando jovens que têm vontade, que têm disposição, que têm esforço para competir no vestibular. Ele recebe da Educafro a preparação suplementar que o Estado não deu na educação precária da rede pública. E esse estudante vai para o vestibular competir em igualdade de condições ou em melhores condições. Isso é ações afirmativas.
Nos anos 80, eu inclusive participei com o Padre Batista na criação de um instituto em que a gente buscava recursos no Brasil, até no exterior, para financiar bolsas de estudos de jovens que ingressavam na universidade. Sempre com aquela ideia, se ele teve competência, capacidade, esforço, dedicação para ingressar na universidade, que ele lá permanecesse. Fizemos esse trabalho na PUC. Eu, Frei Davi, estivemos várias vezes com o cardeal Dom Paulo para fazer isso. Muito paulista ou já está começando a se irradiar para o Brasil todo? A Educafro hoje é algo nacional esta luta e que tem se reproduzido, inclusive em outras iniciativas, como Steve Bico, na Bahia. Né? É algo extraordinário. A experiência do Cafro tem mais de 2.000 experiências no Brasil, com nomes diferentes. É algo muito bonito e que está provocando esse ferver. Olha só, nos próximos 60 dias teremos a Universidade número 100 a adotar cotas. E possivelmente deverá ser a UFRJ. Você começou o programa, esse bloco, dizendo quais modelos para poder sair da questão do negro, ou da questão étnica. E, para sua surpresa, a Educafro levou para a UFRJ um modelo não étnico. Não étnico? Não étnico. Como é que é esse modelo? É o seguinte, nós avaliamos todos os modelos que há no Brasil e descobrimos que existem várias faculdades que falam que colocam cotas sociais, mas, na verdade, não são cotas sociais, são cotas mascaradas. Cota social real é o seguinte, é você dizer, aqui na minha faculdade vai entrar por cotas só aluno de rede pública que ganha até um salário mínimo e meio. Levamos essa proposta para a UFRJ, porque ela queria o seguinte, ela quer cota para a rede pública, só que na CIF está aprovado. Os que entram na cota da rede pública os melhores financeiramente da rede pública. Entendi. Olha só, os municípios pequenos na CIF do interior de São Paulo e do Brasil, que não tem demanda para fazer uma faculdade, para fazer uma escola particular de ensino, o que eles fazem? São obrigados, o prefeito, o juiz, o vereador, a botar seu filho na escola pública. Esta escola pública, portanto, é de qualidade. Maurício, é isso que vocês veem na Unicamp? Não, a gente tem os alunos de escola pública, a gente tem uma quantidade razoável de alunos que vêm com renda até 5 salários mínimos. Até 5 salários mínimos? 5? Eu defendo 1,5. Renda familiar até 5 salários mínimos. Pode ser que seja mais baixo, é o corte que eu tenho nas planilhas. E o que acontece é o seguinte, você tem muita gente que vem de baixa renda, a gente tem um programa de isenção que você pega 6.000 candidatos, desses da ordem de uns 300 acabam entrando todo ano no vestibular, e são pessoas carentes mesmo, são pessoas que têm, que aí sim a renda familiar é abaixo do salário do Diese. Tá. Denis, aqui se falou nessa questão, na tradição negra aí, das irmandades, da solidariedade e tudo. Eu conheço bem São Paulo porque eu gosto de frequentar a parte de música, meus amigos aí de roda de choro e de samba fazem parte dessa. Tem uma parte do movimento negro que eu peguei implicância porque eu não gosto de samba e de boteco. Então, não são vocês. Como que você vê essa tradição de irmandade e como que se reflete hoje na organização do negro? Ela é uniforme, essa solidariedade? Não, é diversidade. Há uma diversidade. Na tradição, nas tradições de matriz africana, por exemplo, né, eu frequento muito, eu sou do candomblé, frequento muito, né, a religião de matriz africana. Uma das referências à tradição de matriz africana é a ideia de que o outro desconhecido é uma fonte de conhecimento. Isso é interessante, né? Porque a tradição da racionalidade ocidental trabalha com a ideia do desconhecido ser algo perigoso. Né? Eu pego um exemplo, a primeira versão do filme King Kong, né? não a segunda, a primeira preto e branco, que ele aparece numa ilha africana, ele é adorado. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele é destruído. Isso. Quer dizer, o não conhecido é aterrorizado, porque na tradição da racionalidade ocidental, tudo que você não conhece, tanto é que o filme terror é isso, né? É o desconhecido, tal, que é uma ciência que tende a ser totalizadora. Né? E, ao contrário, na própria tradição africana, o segredo, né, a ideia do segredo, do jogo do segredo, é uma referência de conhecimento. Então, isso é interessante, é uma raiz da tradição africana, que ela está presente nesse tipo de coisa secundária. Quer dizer, o outro sempre é uma fonte de conhecimento, não algo a ser temido. Hoje tem muito questionamento aí da interpretação que o Gilberto Freire faz sobre o Brasil, sobre a miscigenação. Como que anda esse debate hoje no âmbito da universidade? Tem várias correntes assim, né? O problema do Gilberto Freire, né? O Gilberto Freire tem uma coisa importante, né? Ele tirou a discussão de raça da questão biológica para a questão cultural, né?
Então, o trabalho de Gilberto Freire foi importante, que ele quebrou aquela ideia que a raça é uma categoria biológica, né? Ele quebra com isso, a referência dele da antropologia. Então, ele tira o fundamento do racismo biológico, da eugenia. É gozado que o pioneiro desses estudos, que foi Manuel Bonfim, até hoje não é muito reconhecido. Citado, exatamente. Mas o problema do Gilberto Freire é que ele não leva em consideração as hierarquias sociais, né? Porque quando a gente fala a questão da convivência, né, falou-se muito de miscigenação, tudo isso, e, lógico, ninguém é contra isso, né? O problema é você pensar miscigenação, mestiçagem, num contexto de hierarquias, né? Quer dizer, você pensar uma questão de diálogo racial, uma convivência racial, mas que há hierarquias sociais presentes com critério de raça, isso é importante colocar, né? A hierarquia social no Brasil, ela é construída com a marca racial, porque é a escravidão, né? Então é evidente que essa convivência ela não é igual, né? Não é um diálogo. O diálogo só é possível quando há equidade social, né? Então esse é o problema, que essa interpretação do Gilberto Freire, né, que tenta trabalhar a democracia racial e assim por diante, ela é complicada, né? Porque o problema não é o fato. A mestiçagem não significa necessariamente uma convivência racial harmônica, porque a convivência só acontece se você tiver, de fato, uma equidade social. Agora, quando a gente vê os grandes nomes do movimento negro aí nos anos 60, 70, 80, vem muito das artes aí, vem da música, do teatro e tudo mais. Hoje, como que é essa representatividade, Militão? Olha, há um fator novo, né, nas relações políticas e sociais do Brasil, em especial, mas do mundo inteiro, que são as ONGs, né, em que o próprio movimento negro no campo político acabou se enfraquecendo, porque as ONGs pegou os melhores quadros, os mais bem articulados quadros, e acabaram se transformando em ilhas de interesses, às vezes interesses até não muito translúcidos ou não muito legítimos. Então, o movimento negro, como movimento político, se nota nos últimos 5 anos uma busca de rearticulação política e uma busca, inclusive, a partir do debate das cotas, uma posição política e não a posição de ONGs. Eu acho que isso é um movimento de transição do movimento negro. As ONGs financiadas pelo Estado, financiadas por fundações estrangeiras, elas ocuparam um vácuo nos anos 90, até meados de 2000. Está refluindo, então? 2000. Isso está refluindo porque o movimento negro está percebendo o seguinte, que a discussão é política, e não basta a ocupação de espaço organizado com interesses fechados. Esse é um debate que a gente já vê permeando dentro do movimento negro político, que inclusive na questão do estatuto, nessa semana agora passada de junho, soltou manifestos, inclusive pedindo a retirada do projeto, uma vez que merecia ser melhor debatido pelo movimento negro. E isso é um fato relevante. Diferente dos anos 60, 70, que era o movimento negro quase que em torno de personalidades, né, do qual Abdias Nascimento, hoje nosso candidato ao Prêmio Nobel da Paz, era a grande referência de movimento negro. Era uma personalidade forte, um intelectual, um pensador, um questionador daquela sociedade, da democracia racial, que a universidade, inclusive, acatou no primeiro momento de Gilberto Freire, e Abdias do Nascimento foi o questionador daquele conceito. E ele representou o pensamento hegemônico do movimento negro. E daí, Frei Davi, vamos pegar essa questão do governo Lula, que alguns acham que teve ações afirmativas relevantes. Dias atrás, o Abdias Nascimento fez uma crítica vigorosa contra a falta de ousadia. E qual é a sua avaliação? Nós entendemos que a comunidade negra, nos últimos 40 anos, tem feito várias posições querendo políticas públicas. O governo Lula tem a grande vantagem de ter ouvido e permitido o processo crescer. Ora, o ProUni, a proposta de tomar a filantropia das faculdades particulares e criar um plano de inclusão para negros pobres, brancos pobres e indígenas, nasceu na Educafro. Foi fornecido ao ministro Paulo Renato. Ele não aceitou. Não aceitou nada. Não aceitou. Não aceitava nada. Não aceitou. Então, só quando Lula vem, com ministros com o quilate de um Tasso Genro, é que abre o coração e a mente e permite a coisa crescer. Vem um Haddad que pega a ideia e amplia de maneira ampla, muito grande, e garante, por exemplo, que, olha só, Nassif, que coisa bonita, hein?
Só o programa de cota para negro, que está embutido dentro do ProUni, que ninguém sabe, ou quase ninguém sabe, só esse programa, sozinho, colocou mais negros nas universidades brasileiras em 5 anos do que os 505 anos de Brasil anterior. Só um programa sozinho, sem contar com as cotas ou as pontuações da Unicamp. É um programa dentro do ProUni, é isso? Existe dentro do ProUni um programa para cota para negro. E ninguém discute por quê? Porque, bom, tem vários fatores, mas um deles é que a cota para negro é discutida nas faculdades públicas porque é um bem financeiro alto. Enquanto nas particulares, os ricos não estão disputando as particulares. Quem tem vai lá pagar. Se a faculdade pública fosse paga, não teria esse problema. Nós, negros pobres, estariam lá dentro, os negros ricos estariam lá dentro e acabou. Como ela é de graça, olha só, Nassif, para ter no Brasil um número igual de médicos negros a branco, seria necessário que todas as faculdades públicas e particulares brasileiras de medicina ficassem por 25 anos só aceitando pessoas negras para fazer medicina. Mas tem que levar em conta a morte dos brancos. É verdade, é verdade. Boa ideia, boa ideia. Bom, Brasilianas.org chega ao fim. Obrigado aí pela participação de todos. E acompanhe na programação da TV Brasil o tema que será discutido na semana que vem. E aproveita para acessar o nosso site www.brasilianasorg.com.br, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E a gente se vê na internet.